Sabe aquele papo de menos Estado e mais iniciativa privada tão veiculado nas televisões e nos jornais? Então, você imagina agora, na pandemia, os grandes empresários gastando suas riquezas para contratar profissionais de saúde e socorrer a população? Você está vendo os planos de saúde divulgarem que vão ajudar a resolver a pandemia? Uma pandemia mostra como nossa sociedade é frágil, complexa e principalmente como todos dependem de todos. O formigueiro depende de todas as formigas e cada formiga depende do formigueiro. Como cada parte da sociedade deve agir numa situação complicada como essa de pandemia? Cada pessoa deve tomar os cuidados para se proteger da contaminação e não contaminar os outros. As famílias devem providenciar alimentos e uma dinâmica que permita a convivência e a sobrevivência familiar. Os empresários, grandes e pequenos, devem dispensar seus funcionários e manter os salários, porque as pessoas em extrema necessidade passando fome certamente tomarão atitudes extremas. Os governos municipais devem tomar medidas rápidas para conter a contaminação, orientar os pequenos empresários para não demitirem e, principalmente, equipar a saúde pública para atender as pessoas. Somente uma saúde pública bem equipada pode salvar a sociedade do caos. Os governos dos estados devem trabalhar na mesma linha dos governos municipais, mas esses devem tomar medidas drásticas no sentido de não haver desabastecimento de alimentos nas cidades e de garantir renda para as famílias poderem comprar esses alimentos. Já o governo federal, que deve ter muito mais responsabilidade que os governos estaduais e municipais, deve coordenar macroações, prioritariamente as seguintes. 1. Coordenar um boletim diário em rede nacional informando os dados e as medidas de enfrentamento da pandemia. 2. Disponibilizar recursos financeiros para a contratação imediata de profissionais da saúde. 3. Ampliar a compra e o fornecimento de medicação conforme a necessidade dos estados e municípios. 4. Coordenar medidas para manter os salários das pessoas que estão em quarentena e criar um programa de renda mínima para as famílias sem renda. E 5. Criar e coordenar, junto com os governadores, um programa de abastecimento de alimentos para as regiões do país. No início da nossa conversa, usei a metáfora do formigueiro para ilustrar a nossa dependência uns dos outros, uma dependência sistêmica e imutável. Não existe isso de sobrevivo, pois sou eu que pago minhas contas. Então, façamos nossa parte tomando cuidados pessoais e nos comportemos como seres políticos que somos. Políticos no sentido grego, de gestores da polis, gestores da cidade e da vida. Temos que pressionar os grandes empresários e os governos para que recursos financeiros e ações políticas beneficiem a vida. Produzimos toda a riqueza dos empresários e pagamos impostos aos governos. Nada mais justo que uma parte dessa riqueza retorne à manutenção da vida coletiva.